Vamos lá? Vamos lá, guerreiro. Aí, você vai entrando aí, vai convidando seus amigos, né? Fala, Bruno, meu parceiro. É isso aí, né? Não. Guerreiro, revisão top, né? Vai fazer delegado de Amapá e a prova discursiva de Mato Grosso. Na área agora, a roupa, professor Carlos Rangel, né? Na área, tem que seguir, é o cara, hein? Estamos na área, aí, ó, estamos juntos, ó. Guerreiro, entra aí, vai convidando seus amigos, né? Conhece o procedimento. Olha o café com o penal aí, ó. IBCCRIM, é verdade. Congresso IBCCRIM, né? Jogando duro o Carlos Rangel lá. É bacana. Mandou bem lá em Mato Grosso do Sul. Jogamos duro lá, né? A aula foi boa. Acertamos diversas questões, né? Vamos lá então? Vamos lá então, professor. Vamos jogar duro. Isso. Vamos lá. Bacana então, né? O aulão foi top, claro. O aulão adelante, delegado em Mato Grosso do Sul. A gente jogou duro demais. E esse é o pensamento que nós iremos levar lá para o aulão adelante, escrivão e agente da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul. Bacana? Lá no site, entra lá no site www.adelante.net.br. Eu tenho que dizer para você o seguinte, terceiro lote, né? Terceiro lote, pessoal acreditando no nosso trabalho, a gente vai para lá para jogar, né? Muito duro, né? Fazer um trabalho muito top. Eu acabei agora as questões de parte geral, né? Seguindo na risca o que foi previsto lá no edital, tá certo? Minhas questões de parte especial também estão quase prontas. Vou preparar agora as questões de ação extravagante e já vamos mandar rodar esse material semana que vem, tá certo? O jogo vai ser duro, mais de 300 itens, né? Não tem como ser menos, né? Aproximadamente 300 itens, melhor dizendo. Jogando duro demais. Veja, hoje o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar continuidade, né? Eu falei para vocês, né? Falar aqui acerca do inquérito policial, são 3 lives, né? Não tem como fazer o básico, tá certo? Nós já fizemos um módulo, não é isso? Já estudamos um módulo aqui e agora a gente vai avançar para o segundo módulo, né? E tem um terceiro módulo também. O jogo é duro, né? Batendo só nas questões controvertidas, não é isso? Que é o básico, você já conhece, né? E aqui você vem para jogar duro demais. Bem, aulão adelante Amapá, infelizmente não vai ser possível, né? Eu tentei, juro para vocês, tentei fazer, mas sai muito caro, né? Vocês não têm noção, né? Eu não tenho essa grana para investir lá, entendeu? Infelizmente, a passagem aérea é R$2.000, como eu vou conseguir levar a equipe, né? E não adianta, ir para fazer num local, eu não gosto de fazer nada por fazer, sabe, em qualquer local. Ou é um local top ou eu não faço, né? Então eu vou ajudar vocês, claro, aqui eu estou ajudando, né, fazendo essa revisão de inquérito. Um dia antes eu vou tentar resolver as questões anteriores dos outros aulões, hein, o que vocês acham? Resolver questões anteriores dos outros aulões, né? Coloca aqui na tela, a gente vai resolvendo aqui. Pelo menos para dar uma ajuda a vocês, beleza? Aqui daquela forma, gratuitamente, vocês sabem, né, como a gente trabalha. Porque não vai dar para fazer o aulão lá, beleza? Lamentavelmente. Bem, vamos começar, né? Posso começar? Posso começar aqui? Jogando duro, né? Professor, e o aulão adelante
delegado de Mato Grosso. Ué, o aulão Adelante delegado de Mato Grosso vai ser lá no dia 7 de outubro. O site é o www.adelante.net.br. Professor, mas as inscrições já estão abertas? Rapaz, a inscrição está aberta já há muito tempo. Já está indo para o segundo lote, né? Eu acho que já está no segundo, não sei. Lá de delegado de Mato Grosso. O jogo vai ser duro demais, né? O Hotel Fazenda Pantanal, né? O Hotel Fazenda Pantanal. O evento está super confirmado, né? Alfa Zulu. É claro que o pessoal que foi no evento, o delegado de Mato Grosso do Sul, vai em peso para delegado de Mato Grosso, porque o pessoal sabe que o jogo foi duro e eles gostaram, né, desse modelo de aulão em resolução de exercícios. Quem foi no aulão Adelante Mato Grosso do Sul e vai em Mato Grosso agora? Só para vocês sentirem. Joga aí, joga na tela aí. Quem foi em Mato Grosso do Sul e vai no aulão Mato Grosso, né? Porque sentiu firmeza, sabe que, né, o aulão que ajuda é esse tipo de aulão, resolução de questões, né? Sem ficar brincando, sem ficar rindo pra cara de aluno. Lá é resolução de questões, né? E, sei lá, o pessoal então tá fechado, né? Então, veja, aquele público todo lá, né? Até quem passou para a segunda fase. O cara falou, passei para a segunda fase, mas eu vou nesse aulão, porque, veja, o jogo é duro. Até eu pegar o distintivo, eu não passei em nada. Eu vou lá jogar duro com o prof, lá. Então, vai aquela galera lá. Fora os outros alunos que ficam, eu não sei se eu vou no aulão do Zuc, não sei se eu vou, Aí viu o material do outro aluno, né? Você foi no aulão? Fui no aulão. Caramba! Vocês resolveram isso tudo? Resolvemos isso tudo. Mas como é que foi lá? Meu irmão, eu vou te falar, hein? Aquele Daldizuki é doido. Que o couro comeu, bicho. Só deu tempo lá pra gente almoçar e tal. Ele deu 15 minutinhos pro pessoal tomar uma água lá na parte da tarde, mas só foi questões. Eu tô aqui tonto. Amanhã a gente conversa, beleza? Assim mesmo, né? Chegaram cansados. Mas veja... E até é bom, porque agora quando eu for para o aulão Mato Grosso, eu já sei como o couro come, né? Então já vou meio que preparado, vou levar um lanchinho aqui e tal, já vou preparado já, porque eu sei que lá o jogo é duro. Os caras não ficam lá rindo pra cara de ninguém, não. É só questões. Eu tô aqui, tô até tonto, não é isso? Não deu nem para almoçar direito. Beleza, né? Vamos começar então, né? Vamos começar para jogar duro. Veja, eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte, né? Fazendo uma revisão rápida do que a gente falou antes, no vídeo passado. É claro que eu não vou voltar a todos os assuntos, beleza? Mas aqui é uma revisão rápida. Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, Perceba, nós analisamos, né? Logo no início da live anterior, a natureza jurídica do inquérito policial. Eu falei para vocês, fica ligado. O inquérito policial tem a natureza jurídica de procedimento inquisitorial, não é isso? Procedimento administrativo inquisitorial e não processo administrativo inquisitorial, porque quando você fala de processo, você raciocina com contraditório, né? E uma das características do inquérito, veja, eu até digo, a principal característica do inquérito é que o inquérito tem essa roupagem de procedimento inquisitivo, né? Inquisitorial, ou seja, no inquérito policial, você, via de regra, você não tem aí a presença do contraditório. Professor, por que você falou via de regra? Porque você tem a exceção, né? Lá na Lei 6.815, né? Artigo 7º, prevê lá o contraditório quando você tem um procedimento, né, para expulsão do estrangeiro. Veja que o inquérito instaurado, né, ao procedimento para a expulsão do estrangeiro do território nacional, veja, demanda o contraditório, né? Mas veja, é um contraditório que está lá previsto na Lei 6.815, então de forma excepcional. E eu falei para vocês também, professor, tá rápido? É ritmo aulão, porque isso aqui eu já falei. Eu falei para vocês também o seguinte, ficar ligado que o examinador deve perguntar para vocês quanto à alteração, né, promovida lá no Estatuto da Ordem, a alteração da Lei 13.245 de 2016, né? A Lei 13.245 de 2016 alterou o Estatuto da Ordem. E a pergunta que se faz é o seguinte, a Lei 13.245/2016, ela tornou o inquérito incontraditório? É essa pergunta que vai cair na sua prova. Bem, aí você vai dizer o seguinte, veja, o inquérito policial continua com a sua roupagem inquisitorial, mas eu chamo no Perceba e digo, o advogado agora ele tem uma maior participação em sede de investigação, né? Veja, quando eu falo que ele tem a maior participação em sede de investigação, veja, ele pode até propor algumas diligências, mas eu te chamo no Perceba e digo, veja, essas diligências não serão necessariamente realizadas pelo delegado de polícia. Porque o inquérito ainda continua com a sua roupagem discricionária, né? E aí você faz o link, vai lá na Lei 12.830, né? Olha, é discricionário e quem comanda as investigações é o delegado de polícia, não é isso? Então, o advogado pode até, doutor, queria que realizar essa diligência, o delegado vai fazer o seguinte, olha, eu entendo que essa diligência não é pertinente.
que o inquérito ainda continua sendo discricionário, é claro. E eu te chamo no PCB e digo de novo, veja que essa discricionariedade, a gente já tinha visto na live anterior, ela não é absoluta, né? Porque quando você há necessidade, né, do exame de corpo de delito, o delegado não pode, veja, indeferir esse tipo de diligência, não é isso? Previsto lá no Código de Processo Penal. E a gente jogou duro e visualizou essa questão lá no Código de Processo Penal. Bem, é importante ainda, e aí você vai crescer muito na sua prova, tanto na prova discursiva como na prova oral, quando você leva o conhecimento do examinador, né, que o inquérito ele tem a sua função, né, sua função, veja, garantista, tem. E aí você dando uma homenagem, né, ao garantismo de Ferraioli, você vai dizer, né, veja, o inquérito tem a sua função instrumental preservadora de direitos e garantias fundamentais, porque ele evita de uma acusação temerária. Quando você tem um inquérito anterior, veja, ocorreu uma investigação anterior. O Ministério Público até propôs ação penal, mas olha, por força do artigo 129, inciso 1, Constituição Federal, né, título lá da ação penal, o dominus litis, não é isso? É o custo legis, fiscal da lei. Mas veja, eu te chamo no PCB e digo, se foi desenvolvido um trabalho investigatório antes, é porque aquela justa causa, né, ela foi formada em cima de trabalhos investigatórios. Não é isso? Então veja, você está sendo acusado sim, mas teve um inquérito antes, né? Não foi do nada. Entenderam não? Né? E a gente trabalhou também dizendo que o inquérito policial não pode ser instaurado sem a denominada justa causa, né? O Guerreiro está perguntando, o delegado, né? Não, apenas um colaborador, né? Se liga na pegada, né? Agora aqui é informação, né? Não interessa aí o cargo que eu ocupo. Aqui eu estou na condição de professor jogando duro na pegada. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. E aí, eu dizia ainda na live anterior que o inquérito policial, por não ter essa roupagem no contraditório, ele é um procedimento administrativo, não é isso? Inquisitorial. Deixa eu dar aqui, né? Aqui um bloqueio, né? Já foi, né? Deus, o que bloqueio de vacilação na live, né? Pegada de monstro, falando aqui que o inquérito tem o seu valor probatório, veja, por ser um procedimento inquisitorial que não há o contraditório, o inquérito policial, ele tem o seu valor probatório relativo. Isso quer dizer o seguinte, as provas produzidas em sede de inquérito, elas devem ser contraditadas lá na fase de instrução processual. E o juiz, ele não pode condenar com base exclusivamente nas provas produzidas no inquérito policial, né? Essas provas, elas têm que passar lá pelo crivo do contraditório na fase de instrução processual. Agora, te chamo no PCB e digo, e você tem anotado, eu estou falando que o juiz não pode condenar, mas há a possibilidade do juiz absolver, veja, quando das provas indiciárias. Absolvição pode, né? Absolvição pode. Eu estou falando da regra, né? Está aqui trabalhando a regra, beleza? Tá. E agora, quando se trata da absolvição, o juiz pode absolver com base nas provas indiciárias. Bacana. E aí, eu lembro muito bem, acabei de fazer a minha revisão, agora eu vou falar mais devagar, né? Ah, professor, você acabou? Era aquela parte do vídeo anterior. Tem outras informações lá que você tem aí. Eu lembro que eu tinha falado acerca da condução coercitiva, né? Sim, eu tinha falado acerca da condução coercitiva lá do inciso 4, a gente estava analisando as diligências. E veja que uma das providências que o delegado deve adotar é ouvir o ofendido. E aí falei para vocês, e quando o ofendido ele não quer ser ouvido, né? Olha, delegado, eu não quero mais saber disso não, fui vítima aqui, mas eu não quero nem me meter nisso. Será que há possibilidade da condução coercitiva desse ofendido? A delegacia de polícia, há que necessidade de autorização judicial? Será que essa condução ela está submetida ao que eu vou chamar de cláusula jurisdicional? Bem, e eu falava para você para se ligar na redação do artigo 201, né? Artigo 201 do Código de Processo Penal menciona: sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre a circunstância da infração. Quem seja ou presuma ser seu autor, as provas que possa indicar, tomando-se por termos as suas declarações. Parágrafo 1º. Se, intimado para esse fim, deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Então veja que o ofendido ele pode ser conduzido sim, tá? Condução coercitiva à presença da autoridade policial. Bem, o ofendido. Professor, tudo bem?
Isso aí eu tinha até visto na live. Agora eu quero saber, professor, se o investigado ele pode ser conduzido coercitivamente, e eu quero saber porque, veja, ele tem o direito de não produzir prova contra si próprio, né? É o que você sempre fala aí, né? Eu até aprendi a falar aqui também que eu estou jogando duro. E eu fala aí então. É o princípio do nemo tenetur, se detegere. É o Miranda Wright, né, professor? É isso aí. É o aviso de Miranda. Você já até contou a história, não vai contar de novo não. Beleza, não vou não. Vamos lá. Bacana. Então vamos lá, professor. Vamos bater em cima? Vamos. A minha pergunta é, o investigado ele pode ser conduzido à presença da autoridade? E podendo ser conduzido à presença da autoridade, te chamo no PCB, digo, há necessidade de autorização judicial? Olha aí a pergunta discursiva na sua prova de delegado. Bem, você vai ter que demonstrar conhecimento para o examinador. E você vai demonstrar conhecimento para o examinador chamando ele no PCB e dizendo o seguinte, perceba bem, duas correntes doutrinárias. Duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entende que, na verdade, três correntes doutrinárias. Três correntes doutrinárias. Uma primeira corrente entende que o investigado ele não pode ser conduzido à presença da autoridade policial. Não pode por quê? Veja, essa corrente ela busca fundamento, né, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, que assegura que o acusado, o investigado, veja, ele não é obrigado a produzir prova contra si próprio. E o interrogatório é o meio de defesa. Então, mesmo que haja uma decisão judicial, ele não é obrigado a ser conduzido à presença da autoridade, porque ele tem o direito de permanecer calado. Uma primeira corrente nessa pegada. Uma segunda corrente entende que ele até pode ser conduzido à presença da autoridade. Porém, como se trata de uma restrição de direitos, ainda que momentânea, há necessidade de autorização judicial. Essa corrente que entende que o indiciado ou o investigado pode ser conduzido coercitivamente, desde que haja, né, tenha uma decisão judicial, é uma corrente defendida pelo Ministério Público, né? Entendendo que o delegado ele não pode determinar a condução coercitiva. A condução coercitiva se submete à cláusula jurisdicional, considerando que a condução coercitiva, mesmo que momentânea, veja, é uma restrição de um direito, né? Ou qual seja o direito à liberdade. Segurou a primeira e a segunda corrente? Coloca aí, que eu vou avançar para a terceira. Coloca que eu vou avançar para a terceira. Entenderam? O professor é de monstro, a pegada é de monstro, né? Não tem básico aqui não. Entendeu? Então o cara abriu uma questão para você falar sobre condução coercitiva. Veja, você já tem três correntes, né? Seu amigo só tem uma só, concorrente, que não quer jogar duro. Você tem três, né? Ele te dá 30 linhas, e aí? Né? Ele quer correntes, filho. Ele não quer básico. Ah, pode por quê? Né? Quais são as correntes? Demonstra. Condução coercitiva, filho, isso aqui faz parte da vida do delegado de polícia. Você está aprendendo como se estuda para delegado? É isso aqui, entenderam? Olha, dia a dia do delegado. O cara não vai ficar te perguntando atividade que o delegado não desenvolve. Né? Fixação da pena, isso é coisa de magistrado, juiz, é outra parada, né? Outra pegada para lá. Aqui é pegada de investigação, interceptação, mandado de busca, condução coercitiva, entenderam? Seja inteligente. Vem cá. Te chamo no PCB e digo, falei da primeira e falei da segunda corrente. Uma terceira corrente, que é a corrente capitaneada, inclusive pelos delegados de polícia, entende que não há necessidade da condução, não há necessidade de autorização judicial para a condução coercitiva. Bem, pega o seu CPP para você aprender a fundamentar essa posição. Pega o seu CPP. Professor, eu estou com o meu CPP. Quando você falar que você está com o seu CPP, a gente continua. Porque a aula de inquérito aqui são 3 lives, né? Acho que vai 4 lives. Não dá, muita coisa. Por quê, professor? Porque eu estou fazendo links. Eu faço links com as provas que são produzidas em sede de inquérito, vou falando do inquérito e das provas. E aí eu vou batendo em cima das controvérsias, em cima das provas, entenderam? Eu faço logo entenderam? É assim que você vai aprender a estudar. Tá, pegou? Beleza. Vamos aprender a construir a resposta, né? Vamos aprender? Vem cá, então. Vamos verificar o tratamento processual quanto à condução coercitiva. Quem é que pode ser conduzido coercitivamente? Eu posso ter a vítima, o ofendido, posso ter o investigado, o indiciado, o acusado, posso ter testemunho e posso ter perito também. Vamos lá então. Artigo 201. Vai no 201.
né? Vai no 201. Olha você construindo a sua resposta na prova. O 201 fala, e eu tinha já lido o 201, né? Vou ler de novo. Quanto ao investigado, quanto ao ofendido, ele pode ser conduzido coercitivamente? 201 menciona, né? Fala lá, sempre que ser possível, a indagação do ofendido acerca do fato, 201, parágrafo 1º, né? Ele poderá promover a condução coercitiva. Aí está dizendo o seguinte, o 201, parágrafo 1º que menciona, ele fala o seguinte, se intimado para esse fim, deixar de comparecer sem justo motivo, o ofendido poderá ser conduzido à presença da autoridade. Falou só autoridade, né? Coloca aí um círculo, coloca um círculo, falou autoridade. 201. Vamos agora, coloca aí 201, coloca um círculo, circula, beleza? Circula, beleza, circulou. Vamos agora o artigo 260? Tá me acompanhando aí ou não? Estamos aqui, né? Agora o jogo tá duro, não tem música, não tem nada, pegada de monstro. Isso, vamos lá no 260. 260. O 260 menciona, se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro ato, que sem ele não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. É claro que aqui no 260, quando ele fala se o acusado, interpretação extensiva, né? Não só o acusado, como indiciado e investigado também. A interpretação aqui tem que ser extensiva. Não é isso? Não só o acusado, como investigado e indiciado também. Beleza? 260. Então, 260 ele trata do acusado, investigado, indiciado, né? Beleza. Vamos agora ao artigo 218. 218. O 218 ele fala o seguinte, né? Ou melhor, vamos no 278. 278 fala, no caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar sua condução. 278, falando também que a autoridade poderá determinar a condução do perito, né? Condução coercitiva essa aqui. Falou autoridade também, circula autoridade. Veja então, o 201, quando ele trata da... Professor, tu tá desenhando, hein? O 201, quando ele trata do ofendido, ele fala autoridade. O 260, quando ele trata do acusado, a interpretação extensiva, investigado, indiciado, ele fala autoridade. O 278, quando ele trata de perito, ele fala autoridade. Agora vamos ao 218. 218. O 218, ele menciona o seguinte, se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar a autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força pública. Filho, quando o código ele quis fazer referência ao juiz, assim ele o fez, como citou no 218. Então, quando ele menciona a autoridade em sede de processual penal só tem duas. A autoridade policial, a autoridade judicial. Então, te chamo no percebidigo, né? Quando o código menciona autoridade, está fazendo referência à autoridade policial e à autoridade judicial. Joguei duro com você, porque quando ele quer falar do juiz somente, é assim ou faz, como cita no 218, quando ele fala da condução de testemunhas. Então, para essa corrente, terceira corrente, né? E ainda tem uma quarta corrente que eu vou dar para vocês. Para essa terceira corrente, não há necessidade da autorização judicial para a condução do investigado à presença da autoridade policial. Entenderam? Com fundamento no artigo 260, que fala autoridade, o 218, que ele menciona juiz, mas no caso da testemunha. Para essa terceira corrente, a necessidade da autorização judicial estaria adstrita a uma condição. Qual? Condução de testemunhas. Testemunhas aí você teria que ter a autorização judicial, porque o 218 menciona juiz. Entenderam ou não? Tranquilo? Bacana, né? Tranquilo, né? Mas aí ele fala juiz, né? Então, quando ele quis falar juiz, assim o fez. Não é isso? Bacana. Eu estou falando para você que esse é o desenho da terceira corrente. Entendeu? Bem, eu tenho uma quarta corrente.
eu tenho uma quarta corrente. E a quarta corrente aí que ficou show de bola mesmo para os delegados. A quarta corrente, eu vou te chamar no percebe e vou dizer, é a corrente defendida pelo STF. Veja que no HC 107.644 São Paulo, tá? STF. O STF entendeu nesse HC que a Polícia Judiciária tem legitimidade para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, incluindo-se a condução de pessoas para prestar esclarecimentos. O STF está falando o seguinte, olha, pessoas, seja testemunha, seja ofendido, seja indiciado. E o STF não estabeleceu qualquer condição, não submeteu essa condição a uma cláusula jurisdicional. Essa corrente do STF é mais expansiva. Essa corrente do STF fala, inclusive, pessoas, né? Pessoas, indiciado, pessoas, vítima, pessoas, testemunhas. Entenderam? Então, com base nesse HC aqui, não há necessidade dos delegados representar pela condução coercitiva. Tá? STF HC 107.644 São Paulo, né? De 6/9/2011. Eu tenho essa decisão nesse sentido. Entenderam ou não? Então, pegada, né? Bem, professor, mas essa condução do Lula não foi uma condução, que foi representada por essa condução? Né? Não ocorreu uma representação, até ocorreu. O delegado ele só quis redobrar os meios, entendeu? Ele só quis redobrar os meios. O delegado entendeu por redobrar os meios, ele representou pela condução coercitiva. Agora, veja, dizer que o STF entende que a condução coercitiva se submete à cláusula jurisdicional, está errado. Eu tenho a decisão em sentido contrário, né? E aqui o STF entende que pessoas, investigado, testemunhas, investigado, testemunha, né? A vítima, entenderam? Aqui ficou bem aberto, ficou bom para o delegado, entenderam? Então você tem duas correntes aqui que, né? A outra corrente lá do delegado que se prenderia apenas a testemunhas, porque ela fala juiz, e onde você fala autoridade, pode-se entender autoridade policial como autoridade judicial. Tranquilo? Só lá na testemunha que fala juiz, aí na questão como fala juiz, né, a corrente para segurar o fundamento, a falar, na questão do juiz precisa de, na questão da testemunha, né, aí você iria precisar de autorização judicial, porque assim menciona lá o artigo 278, né, o 218. Beleza? Tá. Deu para entender isso aí na condição coercitiva? Jogamos duro na pegada, tá desenhada aí, informações quentes, né? Questões controvertidas, correntes, né? Você só sabia que pode, que tem essa, não, né? Desenha, entendeu? Né? Numa prova oral, tu consegue crescer, numa discursiva também consegue crescer, né? Não lembra dos artigos, mas fala o dispositivo processual, menciona, né? Manda sim, filho, Pô, professor, não lembrava do artigo não interessa, manda dispositivo processual o artigo tal, mas não é um dispositivo processual? Então, não vai poder te dar zero não, filho. Né? O dispositivo processual menciona? Manda, tá? Você não lembra do artigo, manda o dispositivo processual, né? Aí se já sai do artigo, já cresce para cima, porque quando ele vê o teu conteúdo, ele não quer saber se você sabe o número do artigo, né? Ele quer saber se você tem conteúdo. Né? Código de Processo Penal, diversos artigos. É claro que, né, os artigos, né, que a gente sempre tem, né, sempre com contato, você está sempre lembrando. Agora tem alguns artigos que você não lembra. Mete dispositivo processual e segue. Bacana, legal. Não corre não, porque veja, eu tenho a chamada condução coercitiva, né? Bacana. Mas eu tenho também a chamada prisão para averiguação, né? A prisão para averiguação e a detenção momentânea, elas se confundem. A doutrina faz uma diferença, né? O que seria uma detenção momentânea? Detenção momentânea, veja, aquela detenção, né? Veja, para se realizar pesquisa, é uma pesquisa que é necessária, né? Veja, o cara está mentindo o nome, há uma detenção momentânea para verificar realmente se o cara está mentindo esse nome ou não. Não é isso? Veja, isso não é prisão para averiguação. O cara está lá na rua, está sem nada, né? Você sente que o cara está querendo esconder, que tem mandado de prisão. Ele pode ser conduzido à delegacia, tá certo? Pode ser conduzido à delegacia, veja, ele tem o dever de se identificar, não é isso? Veja, eu tenho aí a chamada detenção momentânea. É diferente quando eu tenho uma prisão para averiguação. O cara fica preso horas e horas na delegacia, ninguém solta o cara e o cara está lá.
Beleza? Tranquilo? Né? Isso é diferente, né? Então a prisão para averiguação, veja, constitui crime de abuso de autoridade. Agora, a denominada detenção momentânea, a doutrina aponta que a detenção momentânea, ela está sustentada na órbita da razoabilidade. É razoável, né? Se manter ele um pouco tempo na delegacia para verificar. Porque, veja, nenhum direito é absoluto. Joguei duro, olha você crescendo em frente ao examinador, dizendo que nenhum direito é absoluto. O que? Se ponderar, né? Direitos, não é isso? Veja, ele está aqui, né? Ó, momentaneamente aqui para a gente verificar. Porque, veja, ele está querendo utilizar esse direito de não ter a liberdade cerceada, até que momentaneamente, para esconder um mandado de prisão. É um mandado de prisão pela prática de um delito de latrocínio que ele cometeu. Olha aí. Né? Então, veja, tem a questão da razoabilidade. Beleza? Então, detenção momentânea, a doutrina apontando que detenção momentânea ela está revestida da licitude, né? A prisão para averiguação seria uma outra situação. Beleza? Tranquilo, né? Joguei duro aqui, joguei duro. Outra diligência importante, né? Mencionada lá no inciso 6, né? Inciso 6, ele menciona lá cerca... eu já estou aqui no reconhecimento de pessoas, já passei aqui, já, né? Bacana, né? Tá, mas depois eu vou falar sobre a identificação. Tá bom. Então tá, vamos aqui no reconhecimento de pessoas. Veja então o inciso 6, né? O inciso 6, eu tratei do 5 com vocês. Isso, vamos para o 6, O inciso 6 trata lá de uma das providências que o delegado deve adotar, qual seja, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Bem, quanto ao reconhecimento de pessoas, né, previsto lá no artigo 226, eu te chamo, não perceba, e digo o seguinte, previsto lá no artigo 226, né? A pergunta que se faz é o seguinte: será que o investigado ele é obrigado a participar desse procedimento? Será que o delegado pode conduzi-lo coercitivamente para participar desse procedimento, que é o reconhecimento de pessoas? A pergunta que se faz é essa, né? Veja, o posicionamento firme do STF, que o reconhecimento de pessoas trata-se de um tolere e não fazere. Para o STF, o indivíduo ele é obrigado a participar do reconhecimento de pessoas. Primeiro. Segundo ponto que pode perguntar na sua prova. Tá, e sendo obrigado a participar, esse reconhecimento, há necessidade que essa pessoa ela esteja entre outras pessoas que mantenham com ela a semelhança? Há obrigatoriedade? A pergunta da sua prova. Você vai chamar no PCIB e vai dizer que não há. Não há obrigatoriedade, né? Olha o ruim aí, ó. Ruim. Cuidado, mano. Nem tudo que reluz é ouro, né? Não é obrigado. Te chamo no PCIBA e peço para você ler o 226 comigo. Isso. Vem comigo. Quando houver necessidade de fazer seu reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: a pessoa que tiver que fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida. Ô, vítima, você foi vítima agora, né? Lá do roubo, sim. Olha, tem um suspeito aí. Eu estou convidando você a realizar o reconhecimento. Tá, aí vai lá dentro da sala, realizar o reconhecimento. Esse reconhecimento é muito bacana, porque, veja, te chamo no PCIB e digo, fica dentro de uma sala, né? E, veja, a pessoa que está sendo reconhecida, ela não consegue visualizar a pessoa que está realizando o reconhecimento, tá? Pode ficar tranquilo como delegado, vamos lá fazer um reconhecimento. Doutor, o cara não vai me ver, não? Não vai, tá? Tem um vidro lá, top, joga duro. Vem pra cá. Inciso 2 menciona, inciso 2, a pessoa cujo reconhecimento se pretender, né? Aquela pessoa que vai ser reconhecida, será colocada, se possível, coloca um Alfa Zulu e JD para mim agora, coloca um Alfa Zulu, um JD, coloca aí, fala, essa é do Zuc. A pessoa cujo reconhecimento se pretender será colocada, se possível, não obrigatoriamente, coloca aí, coloca caveira, isso, se possível. Se possível, filho, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. Então vem cá, é possível um auto de reconhecimento entre a vítima e o investigado diretamente, sem que aquele investigado esteja ao lado de outras pessoas? É possível. Segundo o Código de Processo Penal, exato. Porque ele fala se possível, coloca um Alfa Zulu
um JAD, isso, né? Isso, trata-se aí de um tolere, né? É o que o STF chama lá de participação passiva, né? É o tolere, ou seja, tolera o reconhecimento. O jogo tá duro demais e isso, né? Bacana. E o STJ, inclusive, ele tem um posicionamento que mesmo que você venha mesmo que haja uma inobservância, né? No previsto lá no artigo 226, o STJ na pegada de que trata-se de nulidade relativa, né? Quando você trata, inclusive, lá na instrução processual, vamos supor, em que o auto de reconhecimento não segue as regras do 226, a STJ entendendo que trata-se de nulidade relativa, deve-se provar o prejuízo. Tá. Aí tem um outro tipo de reconhecimento, que é o reconhecimento fotográfico. Aí a pergunta que se faz na sua prova é: reconhecimento fotográfico, é possível essa diligência, né, em fase de investigação? Aí você sim. Reconhecimento fotográfico é previsto no Código de Processo Penal? Aí você tá lá, você tremeu, né? É considerado aí, veja, será que poderia ser um meio de prova, né? E aí, né? Aí você tem que colocar um alfa azul. Você vai colocar um alfa azul e vai falar o seguinte: reconhecimento fotográfico não tem previsão legal. Joga duro, guerreiro. Reconhecimento fotográfico, também, né? Reconhecimento fotográfico não tem previsão legal. Beleza? Beleza? Isso. Bacana. Não há previsão legal. Mas veja, é considerado. Isso. Inominada, né? É denominada prova inominada, né? Veja, mas é possível, é admitido quanto é considerado, né? O meio de prova, não é isso? Bacana, tranquilo, legal, né? Isso, é possível, isso, né? Claro, veja, essa prova junto com outras provas também. Beleza? Mas cuidado, que ele pode colocar na sua prova assim, o reconhecimento fotográfico pode ser considerado um meio de prova, né? Veja, o reconhecimento fotográfico tem previsão no Código de Processo Penal, tu marcar, tu vai sozinho. Beleza? Pode, previsão no Código de Processo Penal não tem, mas é considerado aí um meio de prova. Beleza? E o denominado retrato falado? Pegada de monstro, né? Aí tem um retrato falado que o delegado, né, promove em sede de investigação, porque a vítima falou, né, quem seria o possível... Eu estou aqui tentando lembrar, né, do nome técnico do reconhecimento de voz, mas tudo bem, se eu não lembrar aqui, está ao vivo, depois eu vou falar para vocês. Estou aqui tentando puxar, conhecimento não está vindo, mas depois eu vou falar. A Guerreiro até colocou ifônico, né? Mas tem um outro nome. Enfim, não foi. Depois vem aqui, eu jogo duro na outra live. Vem pra cá. Então, retrato falado, né? Retrato, isso, clichê fônico, o nome é esse aí. O nome é esse aí. Isso. Que também não tem previsão no Código de Processo Penal, mas é considerado, né? Você pode considerar um meio de prova. Volta pra mim. Aí eu tenho um retrato falado. E aí o delegado pergunta pra vítima: ô vítima, você consegue descrever? Aí a vítima consegue descrever. Eu posso considerar esse retrato falado e entender que esse retrato falado é um meio de prova? Sim ou não? Retrato falado. Agora eu estou no retrato falado. Retrato falado, jogador, guerreiro, retrato falado. Retrato falado não é meio de prova. Retrato falado não é meio de prova. Retrato falado, na verdade, é um mecanismo de auxílio da investigação. Beleza? Retrato falado, né? Bacana. E veja que essas provas... Por exemplo, o artigo 226, né? Eu posso também ter em sede de investigação inquérito policial, eu posso ter interceptação telefônica, né? Que a gente vai tratar também, porque delegado usa, né? Então eu jogo logo duro. E veja que a interceptação telefônica, o reconhecimento de pessoas e coisas, né? Você tem todo um procedimento, não é isso? Então veja, quando você tem um casamento, tem todo um procedimento também, né? Primeiro chega o noivo, aí ele ganha um chá de cadeira, né? Chá de cadeira não, que fica em pé. Aí depois chega a noiva, aí vai no altar, aí tem beijinho, segue todo um rito, não é isso? Tem todo um rito. Quando você tem interceptação telefônica também, né? Representa pela interceptação, os crimes, veja, crimes punidos com reclusão, né? São chamados crimes de listel, crimes de catálogo, não é isso? Há todo um rito. Então, se perguntar na sua prova o que vem a ser a denominada prova irritual, aí você vai jogar duro demais.
né? Veja, prova irritual é aquela que não segue o rito, né? É a prova eivada, veja, de ilicitude. Prova irritual, né? E que é a prova ritual? Prova ritual é a prova legal, produzida dentro do rito. Bacana? Tranquilo. Aí o delegado tá lá na delegacia, que eu tô jogando duro demais hoje, pesado, né? Pra prova do Amapá e pra prova delegado de Mato Grosso. Professor, assim tu vai fazer 5 lives de inquérito policial. Não interessa, hein, filho? Eu vou esmagar o inquérito policial aqui com as provas, eu faço links. Aí o delegado tá na delegacia e tá investigando um fato, né? O homicídio que ocorreu, a prova irritual, então é ilegal. Exato, prova irritual, isso, né? Você pode ter uma prova irritual, isso, por ofensa ao procedimento, isso, né? Seria ilegítima, né? Na visão da saudosa professora Ada Pellegrini Grinov, a da Pellegrini Grinov, ela dividia, né? A prova a prova ilegal e ilegítima, né? E ela fazia essa diferença. Mas a prova ilegítima também é uma prova ilegal. Mas ela entendia que a prova ilegítima é aquela prova que ofende norma processual, né? E a prova que ela chamava de prova ilegal, né? Ilegal para ela era aquela prova que ofende, né? Norma de direito material. Bacana? Tranquilo? Legal, né? Joguei duro. Tá, volta pra cá. Aí o delegado está precisando ouvir uma testemunha, que ele não pode nem conduzir essa testemunha coercitivamente. Mas você é STF dele, professor, eu sei, mas ela está lá em outro estado. Entendeu? Vai gastar muita gasolina. Aí o delegado manda ouvir essa testemunha lá em outro estado, entendeu? E essa prova é produzida lá, né? Num outro estado. Essa prova foi produzida em outro estado. E o delegado, ele está aqui, nessa circunscrição. Ou seja, ele está nessa terra. Aquela prova que foi produzida, né, lá em outro estado é a denominada prova fora da terra, jogam Alfa Zulu, JD. O que é a denominada prova fora da terra? Prova fora da terra é essa, né? É a prova que você produz através de precatório. Tranquilo, legal, bacana, tranquilo, né? Bacana. Tá. E aí, volta pra cá, que você tá querendo correr de mim hoje, não é isso? Eu agora vou passar para o inciso 7, né? Isso, que depois eu caio aqui. Isso, lá na precatória é prova fora da terra, né? Que vem a ser denominada prova fora da terra. Você joga duro com ele. Fala que não, examinador. Inciso 7 das providências. Você tá voltando agora, falou das provas, voltou. Porque eu, né, linkei nas provas, voltei agora. As providências o delegado vai tomando e as provas são produzidas, eu bato nas provas, volto de novo aqui. Entenderam como é que você estuda? Por quê? O cara vai te perguntar, filho, o que o delegado, as providências do delegado, né, as controvérsias que tem, é isso, meu irmão. Você vai ficar voando lá, estudando recurso, sabe que, você não cai na prova de delegado, não, filho. O recurso tu estuda com resumo, entenderam? Agora aqui é doutrina pesada. Deixa eu falar uma coisa. Professor, não leio o livro do professor tal porque é muito grosso. Vem cá, filho, você não vai passar. O livro do cara isso. Eu adoro o livro, né? Eu adoro o livro, né? Lá do professor, e até falo o nome que eu gosto do professor Renato Brasileiro. Eu adoro o livro dele, eu jogo duro, leio tudo, não interessa, eu gosto de ler. Quanto mais for, é melhor, que eu vou pegando mais conhecimentos, né? Alguns posicionamentos dele eu discordo, como por exemplo, a condição coercitiva, ele diz que se submete à cláusula jurisdicional, eu entendo que não. Enfim, mas é um excelente livro. E aí, professor, eu estudo para delegado, eu tenho que ler aquele livro todo? Na minha concepção, não. Mas e aí? Calma. Agora você vai ter que ler aquele livro todo. Inquérito policial, todo. Ação penal, tudo. Provas, tudo. Prisões, todos. E recurso? Não. Aí pega um resumo. Entendeu? Resumo. Tribunal do júri, resumo. Entendeu? Agora, esses 4. Inquérito policial, ação penal, provas e prisões, filho, destrói. Destrói. Quanto mais volume, melhor. Né? Quanto mais folhas, melhor. Você tem que ser um cara exemplar. Por quê? Esses temas que caem no concurso de delegado. Eu sou especialista no concurso de delegado, né? Não estudo para Ministério Público, embora as aulas aqui, né, vocês já sentiram que são pesadas, são aulas que servem até para cientista da NASA. Mas veja, eu sou delegado de polícia, né? Veja, eu gosto da minha carreira, eu gosto de ensinar, sabe, para as pessoas passarem no meu concurso, né? E é isso. Beleza? Volta para mim então e não corre. O inciso 7, ele fala... Quanto tempo a gente já tem de live aí, pessoal? Eita, né? Vamos destruir. Inciso 7,
Ele fala, delegado, né? Outras providências, delegado. Determinar, se for o caso, que se proceda exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Então, mas isso inclusive, né? Veja, a Tícia chegou lá, uma situação de Maria da Penha, ali 11.340 já determina, né? Mas o CPP também, né? O delegado vai encaminhar a Tícia lá para realizar o exame de corpo de delito. É interessante que a lei 11.340 menciona, né, que pode ser realizado aqui o exame de corpo de delito via indireta, né? Através lá do prontuário médico, né? Jogando muito pesado. Aí eu tenho agora aqui o inciso 8, né? O inciso 8 ele menciona ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedência. É claro que o inciso 8, você tem que fazer uma leitura de acordo com a lei 12.037, né? A lei que trata lá da identificação. E a lei 12.037 menciona lá que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nos casos previstos nesta lei. E aí, por exemplo, o inciso 1 fala lá, né? Quando o documento apresentar rasura ou tiver indício de falsificação. O 2, o documento apresentado for insuficiente para identificar cabalmente o indiciado, não é isso? E aí você tem o 3, o indiciado portar documentos de identidade distintos, com informações conflitantes entre si, sim. Enfim, você tem aqui, né, as situações em que o civilmente identificado será identificado criminalmente. Beleza. E aí o Tício lá, o delegado tinha que tomar essa providência. Olha aí eu batendo já, conflitando. E o Tício, delegado iria verificar se ia identificar ele criminalmente ou não. O delegado tem que ver se ele é identificado civilmente. O delegado perguntou lá: ô Tício, qual é o seu nome, malandro? Aí o Tício falou: olha, delegado, meu nome é Ailton Zucchi. Aí o delegado jogava duro demais, que ele acabou de tomar posse agora. Ele falou: rapaz, teu nome não é Ailton Zucchi, não. Primeiro que eu senti que você não joga duro. Segundo que você está mentindo, né? Aí ele fala: ó, eu tô até mentindo, mas veja, é para minha autodefesa. Eu estou aqui abarcado pelo princípio do nemoteneto. CDTGR, né? Eu também assisto a aula lá do Zucchi lá, e ele fala que esse princípio, né, também é denominado aviso de Miranda, ou Miranda Wright. Aí ele falou: então você faltou a aula em que ele mencionou lá a súmula 522, o delegado falando. Porque perceba, para o STJ, e o STF também nessa pegada, é típica conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então, veja, iria responder aqui penalmente, né? Lá por esse delito, né? Veja, atribuindo-se aí a falsa identidade, né? E a jogar duro. Então, veja, ele tem o direito de permanecer calado? Sim. Quanto ao conteúdo dos fatos, joguei duro. Quanto ao conteúdo dos fatos, né? Agora, quanto à sua identificação, ele é obrigado a fornecer. Que caso ele não forneça, ou venha fornecer uma informação falsa, né, sua qualificação, veja, ele comete um delito penal, né? Delito penal, lá 307, beleza? Tranquilo? Legal, né? Tranquilo. Isso, interrogatório, né? Isso, agora a qualificação ele tem que fornecer, beleza? Tranquilo, né? Volta pra cá. O inciso que vai cair na sua prova... Alô, quem vai fazer Amapá? Alteração legislativa, lá do inciso 10, né? Inciso 10, olha, a lei 13.257, alteração, né? Lei da primeira infância, tá falando que agora o delegado, tanto o interrogatório de inquérito mediante portaria, como também no auto prisão em flagrante, né, que o delegado tem que realizar o interrogatório, o delegado irá colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades, e se possui alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Bem, se num inquérito mediante portaria, né, vamos supor que o delegado representou pela prisão desse indiciado, foi decretada a prisão, e aí o delegado vai interrogar, prisão temporária, inclusive, para realizar o interrogatório, quando esse indiciado está preso, o delegado tem que realizar, no interrogatório, tem que realizar essas perguntas. Para quê? Para deixar essas crianças com alguém, né? Essas crianças vão ficar com quem? Né? Então tem que perguntar ao indiciado acerca dessas informações. Se ele tem filho, né? As idades, se o filho tem alguma deficiência, veja o nome ou contato de um eventual responsável, é isso? Vai cair na sua prova, inciso 10.
que é uma providência, né, nova, né, que o delegado deve adotar. Beleza? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Veja que uma diligência também que é realizada pelo delegado de polícia, prevista lá no artigo 7º, né, que ele trata lá do auto de reconstituição, né? Tá, o jogo tá duro demais? O jogo tá duro demais? Beleza, vamos fechar o auto de reconstituição, né? E aí a gente volta um outro dia, né? Porque eu estou vendo que a live serão, já vi, né? Serão 4, 5 lives, só de inquérito policial. Não dá não, filho. Aí, ó. Aí, ó. Vamos fechar aqui a reprodução simulada dos fatos. Artigo 7º. Ele fala lá: para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Eu tenho a Tícia, né? Ela passou agora pelo... Infelizmente, né? Depois a gente vai falar, inclusive, né? Uma discussão que tem aí de um rapaz, né? Que teria praticado masturbação no ônibus e acertou a menina lá. Enfim, né? Pessoal jogando estúdio. Depois eu vou analisar isso aí porque não é momento aqui. Bem, vamos supor então que a Tícia foi vítima de um delito sexual. Será que o delegado vai poder realizar o auto de reconstituição? Não, né? Não, né? Veja que contraria a moralidade, né? Colocar a vítima numa situação de vítima novamente, inclusive. Entenderam ou não? Então não há necessidade. O cara subiu em cima. Não, né? Pelo amor de Deus. Beleza? Seria aqui um impeditivo, né? Na reprodução simulada do fato. Muito se pergunta se o indiciado ele é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Eu vou te chamar no PC e dizer. Veja que aí se trata de um fazer e não tolere, né? Então, veja, ele é obrigado... Opa! Se trata de um fazer e não tolere. Se é um fazer, ele não é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Mas você tem uma corrente doutrinária apontando que é possível a condução dele no local. Joga duro, joga duro. É possível a condução dele no local. Beleza? Tá? É possível conduzir ele até o local. Agora, lá no local, ele não é obrigado a participar. Mas será que é possível conduzir ele até o local? A corrente doutrinária entendendo que até o local é possível. Beleza? Tranquilo? Colocou, né? A sua condução no local seria possível, tá? Beleza. Tranquilo. Tá. Vamos jogar duro aqui ainda. Isso aqui vai ter que ficar, né, para outra live. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte. Então, Alásio. E veja, e acontece esse jogo duro aí, né? De 40 e poucos minutos de live. Eu vou parando então aqui e a gente continua, né? Fala sobre a cariação, né? O ruim que é a cariação. Vamos falar então, né? Vamos tentar fechar aqui com a cariação. Vamos lá então. Deixa eu só pegar aqui minha... Veja que o auto de acariação, né? O delegado há necessidade de dirimir dúvidas acerca da versão em que o indiciado forneceu uma versão, há necessidade de se dirimir dúvidas. É importante você falar a auto de acariação previsto lá no artigo 229. Veja que a acariação ela pode ocorrer em relação a versões conflitantes, né? Entre acusados, acusado e testemunha, entre acusado e vítima e entre vítimas. Veja que a acariação, o investigado também não é obrigado a participar. A acariação trata-se de um fazer e não tolere. Posicionamento firme do STF também nesse sentido aí. Tá? A auto de acariação trata-se de um fazer e não tolere. Então ele não é obrigado a participar. E bom você colocar aí nas suas anotações que o auto de acariação ele pode ser promovido tanto pelo acusado, acusado e testemunha, entre acusado e vítima, entre vítimas. Beleza? Tranquilo, né? Tem o pessoal perguntando sobre né? Veja, tem dois, né? A gente já está aqui já no volume 2 da aula, né? Ali está falando em relação a se é possível HC trancativo do IP, né? Eu dei essa aula na outra live. Então, veja, são perguntas que a gente não pode responder, porque senão a gente vai ficar preso, né? Volta ao assunto anterior. Aí você tem que pegar a live anterior, eu não sei se foi para o YouTube, né? Que é o Neto, Neto não, o Lino que coloca lá no YouTube, para ver se ele conseguiu jogar no YouTube, né? Porque eu não ponho como repetir. Quem está jogando duro aí, está acompanhando as aulas, veja, tem essas informações, né? A gente bateu muito, ó, competência, né? Veja, peraí, competência você tem que estudar por doutrina pesada? Não, competência dá para você estudar pela doutrina mais suave, beleza?
Eu falei os pontos, né? Que você tem que estudar com doutrina pesada. Não tem para onde você correr. Não é isso? Tá, onde ele está falando, cariação investigada não precisa nem ir. Eu entendo também que no que se refere à cariação não há necessidade de indiciado por ser conduzido para cariação, né? Considerando que não é obrigado a participar. Beleza, então, pessoal, bacana, né? Vamos lá então, né? Show de bola? Então tá, né? Agora segura aí para botar aqui minha musiquinha, para ver qual é a musiquinha hoje, né? Rapaz, não tá funcionando aqui. Já viram que eu fico meio enrolado aqui no final? Tem tudo quais os tópicos pegados pesado? Já falei, né? Já falei aí quais são os tópicos que o guerreiro tem que jogar pesado. Não é isso? Que livros? Vocês querem um livro top? Quer um livro top? Tem um livro meu da Juspódio, né? Junto lá com outros delegados. Discursiva. Bacana? Então. Como é que é? Isso, tá aí já. Beleza, então. Vamos lá, então, pessoal. Professor, e a musiquinha? A musiquinha não vai funcionar, não. Ih. Batemos firme, né? Vamos continuar, hein? Muita coisa pra falar aqui. Interceptação, no inquérito. Antes da prova do Pará, a gente vai fechar isso. Muita informação, né? Jogou duro? Foi boa, né? Rápido. Aulão premonição não existe há muito tempo, né? Tem um aulão adelante. Top NASA, né? Top NASA. É isso aí. Revisão de prisão cautelar. Vamos tentar fazer. Aí eu parei em reprodução simulada dos fatos, né? Lembra aí. Essa semana a gente vai fechar isso, beleza? Anotaram tudo aí? Vou embora então. Joga duro. Só parei porque vocês pediram arrego, né? Que eu ia entrar em interceptação aqui, vocês... Pô, não, professor, tá bom. Valeu. Deixa a musiquinha tocar um pouquinho. Bomba de corações. Dá uns coraçõezinhos pra mim aí se você gostou da live, né? Professor, agora até tô escutando essa musiquinha pra dar uma relaxada. Que eu já aprendi com você, já acaba a live, eu sempre fico aqui escutando a música. Pra voltar, né? Muita anotação, muita informação e tal. E vou fazer o seguinte, vou sentar o dedo aqui nos corações, porque essa live aí foi de monstro. E eu peguei a outra, né? O meu caderno aqui, só que esse lance de inquérito falou aí, esses links, já tá bombando minhas informações aqui. É isso aí, pô, a função é essa, né? Você nunca pode dar o básico, né? Sempre puxa links, trabalha a prova dentro do inquérito, é isso, parceiro. Dá pra você entender que o delegado trabalha tudo aquilo que eu falei com vocês, tudo isso aqui, ó, viu? O cara foi na delegacia, necessidade de reconhecimento e tal, né? Volta, né? Ó, professor, isso aqui pra mim foi uma revisão muito bacana, eu até estudei, mas tem alguns detalhes aí, por exemplo, aquela do auto-reconhecimento lá eu ia cair, né? Ainda bem que eu coloquei um Alfa Zulu e lá fala sempre que possível, né? Então não é obrigatório, muito embora tenha um procedimento lá previsto, que ele é colocado lá entre as outras pessoas. Beleza, professor? Vai lá, professor, vai descansar. Tchau, tchau. Ó, meu aulão, hein? Coloca, quem é que vai no aulão adelante? Quem é que vai no aulão adelante aí? Delegado? Não, escrivão e agente. Cadê? Vamos ver. Quem é que vai no aulão? Aí, ó. Aí, ó. É isso aí. Tchau, tchau.